Eu não quero que vocês me velem, porque no momento... E vamos começar agora o nosso primeiro episódio do ano de 2026. Minha História com Deus chegou para espalhar todos os testemunhos, todos os milagres, todas as boas novas que Deus faz nos dias de hoje. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que faz tempo que recebeu o convite, mas a gente sempre fala que é no tempo de Deus. E que bom que você conseguiu estar aqui hoje, Pri, um dia depois do seu aniversário, uma data muito especial. Seja muito bem-vinda ao sofá de casa para espalhar esse testemunho, para espalhar a sua história e contar a sua história com Deus. Obrigada. Quem é Pri? Bom, meu nome é Priscila, agora eu tenho 38 anos. A Priscila é uma enfermeira, estomaterapeuta, mãe de um menininho que é a coisa mais linda, que é o Miguel, casada há 10 anos e que teve uma prova, um deserto, uma passagem pelo deserto ano passado de 4 meses, agora está fechando 6, mas que veio para ressignificar a minha vida. Então, foi assim, para começar a contar, eu estava no auge, como eu falei, eu sou enfermeira, no momento eu estou no Exército Brasileiro, eu sou a única enfermeira estomaterapeuta do hospital, estava com vários projetos, várias agendas marcadas para o decorrer do ano de 2025, e em maio eu comecei a ficar muito doente, ficar muito gripada, e eu faço mestrado também, fui para a aventura do mestrado, e na sala de aula eu toquei o meu pescoço, porque eu estava com muita dor, e senti um nódulo, um caroço. Aí esse caroço, na hora eu apalpei, eu sou da área da saúde, e vi que não tinha nada característico com câncer. Porém, ele começou a me incomodar. E eu já fazia os meus rosários. E eu fiz na quaresma, né? Todo mundo faz um propósito, ou de cortar doce, ou de cortar álcool. E eu fiz um propósito do quê? De acordar toda madrugada para orar. E isso foi um convite do ano retrasado de uma amiga minha em agosto. Ela falou assim, Pri, não sei porquê, mas Deus está me pedindo para eu te fazer esse convite. Vamos acordar todo dia 3 horas da manhã para fazer o rosário? E assim, eu sempre falava assim, Priscila, você teve uma religião? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca fui uma pessoa de... Até brinco que no meu casamento, quando eu fui fazer encontro de noivos, o padre pediu para verificar o Gênesis. E eu achava que Bíblia, gente, era igual dicionário. Eu fui lá no meio da Bíblia achando que era letra G. Quando eu fui ver, aí o padre viu que eu estava bem, assim, desconfortável, né? Bem, assim, transtornada. Aí ele falou assim: não, para quem não tem conhecimento, é a primeira palavra, né? Da Bíblia. Então, desde então, a gente sempre frequentou, mas eu nunca tinha esse olhar de reflexão, esse olhar de entender o que era Deus. E eu recebi esse convite. Aí eu falei assim, não, já tá acabando a quaresma, vai faltar só 15 dias. Ela falou, Pri, faz um dia. Aí eu falei, não, não vou fazer. Aí eu acordei, sabe quando você acorda? O Espírito Santo que te acordou. Do nada, aí eu fui ver o relógio, era 10 para as 3. Quando eu cheguei, acordei e fui assistir. E nisso eu primeiro assisti esses 15 primeiros dias, e ele falava muito de resiliência. Falava de muito de resiliência, falava muito de amor e de conhecimento de Deus. E aquilo foi me apaixonando, me apaixonando. Aí veio a quaresma da Páscoa. Aí eu falei, olha, eu gostei tanto e o que eu mais amo fazer na minha vida é dormir. Porque depois que a gente vira mãe, é poucos os intervalos que a gente tem para poder falar, poxa, eu vou tirar aquele cochilo sem nenhum tipo de pensamento, poxa, como que ele vai estar, se ele está respirando, se ele está precisando. Então eu falei assim, bom, vou acordar como algo de penitência, de reflexão. E eu fiz os 40 dias era só sobre o quê? Aguentar as provações, você vai ser forte, corajosa, porém você vai superar. E eu na época estava passando por alguns problemas conjugais com meu esposo, e eu acreditava que era isso, que as atribulações, que a parte de... que ele falava tanto de conflitos, que era para eu ser forte e corajosa, era para eu poder fazer essa resolutividade na minha vida. Aí nisso emendei o mestrado e até então eu falei assim, não, não é nada, passou. Quando
Quando eu fui ver, aconteceu isso do caroço e eu não tinha falado pro meu marido. Aí eu comecei a passar por todo o processo, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Aí um dia numa discussão, eu tinha conseguido marcar o médico para daqui 40 dias. Um dia numa discussão, ele falou assim: por que você está tão afastado? Por que você não fala? E eu falei que eu estava com uma suspeita de um nódulo. E eu tinha acabado de fazer um ultrassom. E engraçado, né? Todos os médicos, eles demoram pouco tempo para fazer um ultrassom. E eu conversei com esse médico lá do Exército e ele acolheu o meu pedido dele fazer uma análise profunda. Eu era ex-tabagista, Uhum. enfim. Ele ficou 1h40 ali no meu pescoço, fazendo ultrassom. Quando ele já estava fechando como normal, eu falo que é Deus. Por quê? Eu sentia dor, eu sentia limitação, sentia muita dor de cabeça, muita dor na face. E o tipo de câncer que eu desenvolvi, ele é indolor. Nossa. Aí ele verificou que realmente se tratava de algo que tinha que ser investigado. Aí eu peguei e fui investigar. Aí eu falei pro meu marido falou que é Deus, porque uma consulta que era para 40 dias, ele conseguiu marcar para mim no outro dia que eu conversei com ele. Fui no consultório, peguei todas as guias, fiz, mas o resultado e o meu coração não estava, ele estava em paz, mas ele lembrava sempre das palavras. Você sabe quando as palavras vinham e só falava: seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, seja forte. Até me emociono. Porque eu acreditava que eu podia ser forte e corajosa, mas você não espera com 37 anos, na sua ignorância, na sua vaidade, eu falo na sua prepotência, no seu auge, que a gente às vezes espera tanto um momento de ter um auge, um ápice da sua vida profissional, na sua vida. Minha vida familiar, ela, engraçado, eu estava esperando tanto algo numa vida profissional e aonde era o meu alicerce, ele não estava estruturado. Mas eu, dentro da minha vaidade, não enxergava isso. Aí teve o diagnóstico. Quando veio o diagnóstico, eu literalmente eu entrei em choque. Em choque, assim, eu não sei o que eu faço. E teve pessoas tão boas, tão maravilhosas na minha vida. O Neemias Carneiro, que era o otorrino do meu filho, mas virou um grande amigo. Ele me acolheu, eu liguei para ele e falei assim: olha, tô com o resultado. Tava na terapia do meu filho, só eu e Deus. Não falo nunca sozinha. Aí eu e Deus, meu filho tava na sala. Eu abri o exame e deu linfoma não Hodgkin folicular, tipo B. É um dos linfomas muito agressivos e indolores. Então, quando ele se manifesta, ele já está com um processo de metástase. Então, quando eu comecei a ler aquilo, eu só li e falei assim: Carneiro, me ajuda a compreender. Eu nem liguei para o meu marido, porque assim, eu precisava compreender para eu poder transmitir a mensagem. Aí ele: não, Pri, fica tranquila, vamos resolver, vamos tirar, porque eles são fáceis, são práticos, não, vamos tirar Aham. tudo. E do nada ele me ligou, ele parou de falar comigo, aí ligou quem? A Emato, que também é maravilhosa, a doutora Bianca Ruiz, ela assim me acolheu. Ela falou: Pri, amanhã eu te espero no consultório. Esse amanhã nunca vai chegar. Aí depois de 5 minutos, ligou o cirurgião, a doutora Paola. Falou: Pri, não era o que a gente estava esperando. Mas sexta-feira eu te espero no centro cirúrgico e vai dar tudo certo. Assim, rapidinho já. Foi em menos de 40 minutos. Foi entre uma sessão e outra do meu filho. Aí eu recebi tudo aquilo, peguei meu celular, falei assim: meu amor, você tá muito ocupado? Ele, saiu o resultado, eu falei: você pode ir pra casa? E aí começou a minha trajetória. A gente foi, isso foi numa quarta. Na quinta-feira eu fui para o hospital, passar por uma bateria de exames, porque na concepção deles eu estava com uma metástase, pelo diagnóstico. Uhum. Fiz todas as tomografias. Eu entrei dentro do consultório, onde eu ia fazer 6 quimioterapia, 15 sessões de rádio e um transplante. Hoje eu saio há 4 meses com uma remissão. Um milagre. Um milagre. E
comecei a fazer os exames e foi assim, a gente não conseguia fazer o PET scan, que é um exame muito particular, precisa de vários preparos, o remédio em si, para injetar, ele é muito volátil, então não é fácil de conseguir. O cirurgião, ele conseguiu, sabe, aquela rede, como Deus vai arquitetando, fala assim, Priscila, você fez algo? Não, eu estava no momento do meu choque, enquanto todas as pessoas foram agindo e me auxiliando no processo. E quem sempre estava do meu lado? A pessoa que eu mais, no momento, estava em crise, meu marido. Então, a gente foi, isso foi numa quarta, quinta-feira, sábado eu fiz o PET scan. Numa segunda eu entrei no centro cirúrgico, de sexta foi para segunda, graças a Deus. Deu um intervalo para dar uma respirada, porque eu tinha que passar para as pessoas. Como que você fala uma pessoa que era uma pessoa que não dependia de ninguém, era autônoma, era sempre dona da razão, era sempre a controladora, era sempre que organizava, orquestrava tudo, deixava tudo da maneira que eu desejava que fosse. E as pessoas que estavam próximas de mim executavam muitas vezes para quê? Para não ter conflito. E eu acreditava muitas vezes que quem ocasionava os conflitos eram as outras pessoas, mas eu não tinha esse entendimento de o quanto que eu era dessa maneira, até ficar doente. Então fui contar para os meus pais, que também a gente não tinha uma relação muito harmoniosa, mas a única coisa que quando eu recebi o diagnóstico eu queria era o quê? Eu não queria que ninguém me velasse em vida. Porque quando a gente recebe, eu estou na área da saúde faz 15 anos. Eu já acompanhei muita criança com câncer, já acompanhei muito adulto com câncer. E quando a gente percebe o paciente recebendo esse diagnóstico, parece que a família, tudo que ela não conseguiu suprir na vida, ela quer suprir naquele momento. Mas naquele momento, às vezes, a pessoa ela não quer não quer o suprimento, ela quer acalento. E às vezes o acalento, ele vem no silêncio. Igualzinho foi agora, essa semana, no dia do meu aniversário, dia de São José. E São José é o padroeiro da família. E toda passagem eu também não sabia. Mas toda passagem na Bíblia são poucas, mas todas as vezes que ele foi citado por Maria e foi citado como um homem resiliente em silêncio. Então ele sempre acompanhava em silêncio, mas sempre estava acolhendo o filho dele. Então, nesse momento, foi quando eu fui falar com os meus pais, eu falei assim, olha, vocês estão medicados? Senta, pega um copo de água. Eles achavam que eu estava grávida, vai ver. Porque para mim, assim, a minha gravidez foi muito caótica, então eu sempre falava, não quero mais outro filho. Eles falaram, pronto, a Priscila tá grávida, eu tô em surto. Aí quando eu falei para eles também entraram em choque. Aí a única coisa que eu pedi para eles é o quê? Eu não quero que vocês me velem, porque no momento eu não me sinto doente. Eu tenho um diagnóstico, mas Priscila não está se sentindo doente. Então eu preciso do quê? De amparo. Eu preciso de colo quando eu necessitar. Eu preciso de uma palavra quando eu precisar escutar. E da presença de vocês quando eu não me sentir sozinho. E pela primeira vez em 37 anos, eles acolheram o meu pedido. Aquela pessoa que era controladora, que era orquestradora de todos os pilares, estava pedindo ajuda. E começou meu deserto. Não falo minha guerra, porque eu falo deserto, porque deserto, eu sempre escutava isso de uma sargento, a chama da Rocha, lá do hospital. Ela fala, Pri, você está entrando num processo que chama deserto. Mas deserto é lugar de passagem e não de permanência. E eu não entendia que ela é uma pessoa muito religiosa. E eu nunca fui uma pessoa de aprofundar a minha fé. Eu sempre fui uma pessoa muito fervorosa, sempre acreditei muito em Deus e Deus me sustentou em vários momentos da minha vida onde eu falava, meu Deus, me ajuda. E toda vez que eu falava me ajuda, a palavra vinha. E nesse momento eu só parei e pensei, falei assim, é um momento que eu não controlo, é um momento que a gente julga que a gente tem controle de tudo, que a gente pode orquestrar tudo na vida.
Mas a gente tem que agradecer que está acordando e abrindo os olhos, e tem que agradecer que a gente está indo dormir e pedir perdão para tudo, porque a gente não sabe se vai acordar. Então a gente tem que ser grato. E eu estava numa fase que a única coisa que eu fazia na minha vida era clamar. Mas era clamar o quê? O reclamar. Era clamar 2 vezes, mais frustrações, tristezas. E olhando em todo hoje, olhando todas as possibilidades da minha vida, eu estava no meu auge. Todos olhavam para mim e falavam: puxa, Priscila, você está no seu auge. Mas eu estava na minha miséria. Mas eu não estava na minha miséria de entrega, estava na minha miséria de frustração, de vaidade, de egoísmo, onde eu não estava olhando as pessoas que eram de dentro da minha casa. E começou o meu tratamento. A primeira sessão, eu estava com 75 quilos, fui para 67 em menos de 21 dias. Descobri que eu podia ser desligada de um sonho que eu tinha a minha vida inteira, que era o exército, porque eu sou temporária. E aquilo veio caindo. Aí a ficha foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E no meio do caminho também teve o Rosário, que entrou a parte de agosto, entra o Rosário de São Miguel. E eu tinha muitas dores. Eu tinha insônia, porque eu ficava muito preocupada ainda com aquele processo de eu vou controlar, vou controlar, vou controlar, vou controlar. E eu comecei a fazer. E quando eu fazia, todos os dias parecia que eu brincava que antes era um tapa na cara. Hoje eu falo que eu quero uma palavra para eu sempre estar ressignificando. Eu acordava, escutava, aí eu falava, poxa vida, será que é isso? Será que não é? E eu não me sentia sozinha e eu não me sentia doente. O único momento que eu me sentia doente era quando eu terminava a quimioterapia, que eu brincava que eu entrava no limbo 9 dias. Aí depois dos 9 dias eu saía, aí eu ressurgia da cinza, mais 10. Aí volta. Aí eu voltava para quimioterapia. Então, assim, foram 4 meses, de agosto até. Não, foram 3 meses, pra você ver. Comecei a fazer o tratamento e eu comecei a responder. Os meus exames de sangue, ele só dava alterados na época da quimioterapia. Porque o tipo de câncer que eu tive, ele não aparece em exame de sangue. Ele só aparece em biópsia. Por isso que ele é muito silencioso. E na minha idade, ele é raro. E era o que eu mais escutava antes do diagnóstico. Não, você não tem câncer. Se você tiver um câncer raro, câncer raro, um câncer raro. E eu falo que a palavra, gente, a palavra ela tem poder de nos deixar saudável e de nos levar à perdição e à nossa miséria. Porque tinha dias que eu estava tão transtornada dentro da minha miséria que eu falava assim, gente, eu vou ficar doente porque eu tô desse jeito. Olha a maneira que eu tô, eu vou ficar doente, eu vou morrer de tanto desespero, de tanta angústia, de tanta raiva. De às vezes que eu pegava, hoje eu refletindo, eu me pegava blasfemando de uma maneira que hoje eu falo, meu Deus, eu tinha tudo para ser feliz, mas eu não enxergava. E começou o tratamento. E quem que eram as pessoas que sempre estavam do meu lado? Os amigos estavam, meus pais e minha mãe estavam, mas eu não entendia o que era o princípio de família. Para mim, família era aquela agregação de todos, sabe? Você coloca todo mundo num balaio e trata como família. E quem que era a família? Seu esposo. Era meu esposo e meu filho. Muitas vezes, quando eu estava com dor, meu filho deitava do meu lado e falava, mamãe, eu vou cuidar de você. Ele ficava doente porque eu tinha falado para ele que eu tinha ficado doente. Então ele passou as 2 quimioterapias minha doente. Foi quando eu peguei e tive, né, escutei no terço que a gente tinha que ser forte e corajosa. Quando eu escutei o forte e corajosa, eu falei primeiro, eu tenho que amar a Deus e eu tenho que aprender a me amar. Eu tinha 37 anos e eu não sabia quem era a Priscila. Eu nunca tinha parado para saber o que eu gostava. Eu nunca tinha parado para saber o que eu não gostava. Eu nunca tinha parado para fazer projetos para a Priscila. Eu sempre fazia projeto para profissional, para o balai, para a família, para o meu filho, para o meu esposo, mas a Priscila em si ela não se conhecia.
E para a gente poder amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. E eu não entendia o que era o amor próprio, eu não entendia o que era me amar. E eu sempre escutava isso. Quando eu ia várias pregações e várias reflexões, homilia, eu sempre escutava, né? Amar a Deus e se amar. Amar a Deus e se amar. Mas para mim, o amar, me amar, era amar da maneira que eu estava amando. E quando eu fiquei doente, eu tive que aprender a me conhecer, porque eu tive tempo. Você sabe aquele tempo que Deus fala, puxa teu freio de mão? Aham. Eu tinha 9 dias, mais ou menos 9, 10 dias que eu ficava em repouso, porque eu ficava no limbo. Mas nesse limbo, eu não conseguia ler, eu não conseguia escutar música, eu não conseguia estudar para o mestrado. Eu só conseguia ficar com o quê? Com Deus. E os meus pensamentos. Então, um dia eu estava tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que parece que alguma coisa falou, você tem 2 escolhas. Ou você se entrega, ou você reage. Mas o reagir, em primeiro lugar, é para você. Sabe quando você escuta? Quando você começa dentro das suas próprias pensamentos, dentro da sua própria atribulação, você começa a ter essa reflexão. Aí foi o dia que eu levantei, estava até na minha mãe esse dia. E assim, é o que eu falei para eles, eu não queria que ninguém me velasse. Mas toda hora eles iam lá, porque eu estava muito quieta nesse dia. Toda hora eles iam lá, porque eles ficavam preocupados, né? Eu tinha acabado de fazer quimioterapia. Então eles também tinham o receio e o medo deles. Eu levantei. Falei, a partir de hoje, eu não estou doente, como eu sempre falei. Fui buscar meu filho com meu marido. Falei assim, a mamãe melhorou. E eu brincava sempre com ele de mochila pesada. Porque lá no exército, né, a gente teve que carregar no treinamento. E ele é mais ou menos o peso, 24 quilos. Eu colocava ele quando eu estava bem, eu colocava ele nas costas e ficava abaixando com ele. E a primeira coisa, quando eu falei para ele que eu estava bem, eu falei assim, mamãe, a senhora vai poder me pegar no colo? Eu falei para ele, agora não. Mas a mamãe vai melhorar mais, ficar forte e corajosa para poder fazer isso. E agora a minha médica me liberou agora final de fevereiro para março. Ela me liberou para musculação. Quem foi minha primeira musculação? Foi ele. Qual que é a idade dele? Agora ele tem 6 anos. Ah. Primeira coisa que eu fiz foi juntar ele e falei assim, bom, Fazer vai os dois pro chão. Mas eu vou ser forte e corajosa, porque não, mamãe, você não pode me pegar. Ai, que cuidado, gente. Ele falou, não, mamãe, a senhora não pode pegar. Eu falei, agora eu posso. E eu fiz toda a força do meu coração para poder pegar. Então, assim, esses 4 meses foi aonde eu comecei a conversar com meu marido, porque eu falo que um casamento sem diálogo, o amor, ele pode prevalecer, mas o diálogo, ele faz toda a diferença. E a gente tinha 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano, e a gente nunca tinha sentado para conversar, a não ser sobre conta, sobre a saúde do nosso filho, ou sobre os nossos próprios conflitos pessoais. Porque o relacionamento em si, cada um tem seus anseios, cada um tem as suas necessidades. Mas se a gente não senta, não coloca o que deseja e não nos une, é fácil isso? Não, como eu falo, eu acho que eu evoluí 0,5%. Mas o Mas já 0,5% evoluiu. que eu evoluí, porque ainda tem bastante situações Uma para eu construção. poder construir, né? E a gente não constrói em 6 meses. Hoje eu consigo conversar com ele. Hoje a gente consegue sentar, tanto que tem dia que eu estou muito quieta, ele já começa, você já está quieta de novo. O que está acontecendo? Porque agora eu estou fazendo o processo de manutenção, que é a imunoterapia, né, da remissão. Falar, Priscila, você queria fazer? Não. Para mim, quando eu falou a palavra remissão, aí veio de novo quem? A vaidade e o egoísmo. Remissão, não preciso fazer mais nada. Vamos voltar. Aí Deus volta e fala, não, minha filha, você quer passar de novo? É como fala, né? A gente passa pelo mesmo processo várias vezes até a gente conseguir compreender o porquê que está passando, né? Então basta a gente querer saber ou não. E eu, nesse momento, falo para você, tem receios, claro que tem, mas quem sustenta hoje a nossa casa é Deus. Hoje eu posso falar,
com propriedade. Antes eu falava, eu acredito em Deus. Hoje eu vivencio Ele. Eu vivencio a miséria de Jesus, porque quando a gente é miserável para Ele, tudo retorna para nós. E o retorno, muitas vezes, a gente quer o quê? Uma boa casa, quer um bom carro, quer um dinheiro no bolso. Mas não existe melhor retorno do que a nossa vida, a nossa saúde e a nossa família. Eu acredito que se a gente tiver essa tríade, o resto é consequência. Porque quando a gente está numa enfermidade, o dinheiro ajuda? Ajuda. Mas ele não te sustenta. Não. Amigos ajuda, claro, eles sempre são a ponta para te dar um alicerce. Mas quem que é o seu concreto? Quem que é a sua base? É a tua família. E se você não consegue sustentar a sua família em conjunto, a gente não tem nada. É fácil hoje estar falando tudo isso? Não. Porque eu era uma pessoa muito vaidosa. E eu sempre esperava da minha família, do meu esposo, que ele suprisse as minhas necessidades. Mas não é um conjunto. Então, a gente hoje está reaprendendo a se namorar, a gente está reaprendendo a conviver. Pensa, depois de 10 anos. Ô, Pri, eu fico bem feliz assim com essa sua fala em relação ao seu relacionamento, porque eu me vejo muito também nessa questão. Eu e o Flávio vamos fazer 12 anos esse ano, e eu até mandei mensagem para ele no começo da semana falando assim que o que a gente está vivendo hoje é tão gostoso. Eu falo assim, eu passaria cada detalhe do que eu passei com ele nos últimos 10 anos para viver o que eu estou vivendo hoje. Porque eu acredito que ambas as dores, né, a sua Sim, dor, a dor das outras que passaram por aqui, a dor das que ainda não vieram aqui contar, tem um propósito, tem um sim, motivo. É igual você falou, a vaidade, o egoísmo, o olhar só pra gente às vezes, mesmo às vezes não conhecendo a nós mesmas, sim, mas a gente olhava só pra gente, queria só o nosso sucesso. E quando nós decidimos casar, né, decidimos casar, sim, ninguém obrigou a gente a casar. sim, A gente ainda não conhecia esse papel de ser mulher, de que Deus colocou nós ali para sermos mulheres. E aí veio a sua dor e você falou muito, eu escutei muito aqui nesse bate-papo o seu relacionamento. Então, olha que gostoso o quanto Deus fez, além de te curar de dentro para fora como Priscila, mas também como esposa, como mãe, sim, como família, né? Não só ali entre o seu esposo e o seu menino, mas também seus pais. E sim, é todo um conjunto. Eu falo que quando Deus vem na verdade as meninas falam assim, Deus levanta um para levantar multidões, sim, né? Então, com certeza através de nós, das nossas dores, das nossas dificuldades, desse medo que você sentiu, ele te usou em cada momento. Olha, olha a sabedoria que você teve quando você foi contar para os seus pais, sim, de pedir. E eu mandei para minha mãe essa semana que está na Bíblia, pedir e será dado. Então você foi lá e o que você pediu para os seus pais? carinho, Carinho, colo, presença. sim, E quando que 37 anos você tinha pedido? nunca. Porque a vida inteira eu nunca aprendi a abraçar. Depois disso, eu vou fazer questão do meu marido assistir esse testemunho. Porque vira e mexe ele fala, você não demonstra o que você sente, você agradece todo mundo na rede social e você nunca agradece. Mas é o que eu falo e o que eu penso. É algo tão. O agradecimento, ele vem por gestos, ele vem por atos. Eu nunca fui uma pessoa, e agora também não me tornei, como eu falei, não é do dia para o outro que a Ah, gente se torna. Eu nunca fui uma pessoa que fui de abraçar, nunca fui uma pessoa que falar, nossa, você sabia que eu te amo? Nossa, sabia que eu tô com saudade de você? Eu sou uma pessoa que até para ir na casa das pessoas, eu às vezes me incomodo. Por quê? Porque eu não quero atrapalhar. Então, às vezes a gente vai crescendo, vai evoluindo com alguns tipos de viés, que isso dentro da nossa casa, ele se torna barreira. E essa barreira eu tive com o meu esposo. Então, muitas vezes ele fala assim, você fala de todo mundo e não fala de mim.
Mas é um processo que eu estou construindo agora junto com ele. Como que é o nome dele? É Jean. Jean? Isso. Então olha lá e fala pro Jean. Jean, eu te amo. E o que mais? E eu amo estar do seu lado, e você e o Miguel é minha família. Ah, que lindo! Jean, você vai assistir, vai deixar like. Vai assistir sim, certeza. Mas isso que você pontuou também sobre a gente. Às vezes a gente faz homenagem para todo mundo nas redes sociais, ou até de qualquer maneira. Sim. E a gente não é que a gente esquece dos de dentro de casa. É que a gente está tão acostumado a estar ali com eles que parece que a gente já está demonstrando, mas para eles não. Né? Então, que nós possamos trazer esse testemunho, esse aprendizado para a nossa vida. Né? Então, se a gente faz pelo outro, vamos fazer por eles também, porque eles querem que a gente faça. Eles gostam. Gostam da fala. O Jean é igual o Flávio. Eu percebi, gosto que fala. E sabe o que eu achei legal que você falou? Antes da gente começar a gravar, você começou a falar do rosário, e você entrou no tema 2 vezes. E quando você preencheu o formulário, você falou com a sua amiga, e você falou agora também, que ela te convidou para o rosário em agosto, um ano antes do diagnóstico. Aí você começou o rosário. Você já tinha uma fé, você já acreditava em Cristo, mas você acredita que tudo isso era para ele te preparar para você ouvir essa fala, seja forte e corajosa? Eu falo que Deus está me preparando há 1 ano e meio. Ele me preparou durante 1 ano e meio para eu ser forte, corajosa e eu ressignificar minha vida. Mas até então eu não entendia que isso era um preparo. Eu entendia que isso era um acalento para minha alma. Então, quando veio o diagnóstico, que eu consegui compreender os sinais e os chamados. Porque assim, essa minha amiga, ela chama Gislaine, também vou passar para ela depois. A gente conversa, conheci ela num congresso, mas você sabe aquele encontro de alma? Aquele encontro que parece que você conhecia a pessoa há mais de 30 anos, e a gente teve uma afinidade tão grande, a gente não perdeu o contato. E a gente sempre conversava tudo, e vinha esse chamado, vinha esse convite. E eu tenho várias amigas que frequentam igreja, frequentam culto, de várias religiões, e o convite ele nunca veio de uma maneira aberta, sem imposição. Porque esse convite ele veio de uma maneira libertadora. Sim, estou te convidando, não estou te impondo, não estou te obrigando, não quero que você faça parte, porque no meu entendimento de fé, o Deus, ele está no centro de tudo, e o Filho dele também. Jesus, ele veio para nos mostrar o quê? Veio anteriores, os anteriores veio para mostrar as leis, mas ele veio para mostrar o amor e a caridade. Quantos de nós hoje conseguimos fazer a caridade? Às vezes a gente faz tanta caridade para a rua, mas e a caridade dentro da nossa casa? E a caridade que eu digo é o quê? O acalento. É igual às vezes fala assim, não, você tá mal, levante e ande-se. Mas antes de falar levante e ande-se, verifica a pressão, dá o remédio, já vai atrás do médico. É assim, isso é você ser caridoso. Isso é você o quê? Demonstrar o que Jesus quis nos passar. Porque a missão dele veio o quê? Algumas passagens, é como eu falo, não gravo o nome de passagem nenhuma, mas uma das passagens que ele fala, que ele estava conversando com as crianças, que uma das crianças fala, não, vai vir alguém, vai vir o Deus e vai passar por cima dos romanos, vai pegar e vai massacrar de uma maneira com força, com maneira de guerra. E ele rebate essa criança falando que às vezes as interpretações elas são diferentes, que esse debater, esse renovar, ele pode vir com amor e caridade. Então é uma passagem, não sei aonde que é essa passagem, mas ele fala com as crianças de uma maneira de educar sobre o amor e a caridade. E até teve quarta-feira agora eu fui na missa, e na passagem eles falam, né, que Jesus quando estava na cruz, ele teve a oportunidade de descer e de falar para todo mundo, não, eu sou o bom, eu sou o filho de Deus.
mas ele, dentro da sua miséria, ele só falou que ele queria o amor e no final ele se entregou, faz de mim instrumento da sua vontade. Então, quando a gente fala para Deus, faça de mim instrumento da sua vontade, ele faz. Ele usa a gente como instrumento, ele usa a gente como o quê? Também tem a outra passagem bonita, eu vou pegando algumas passagens que eu acho bonita e gravo na cabeça. A do cego, que foi até essa semana, que foi no Rosário, que eles falaram que ele pegou, cuspiu no chão, pegou o barro e passou no olho, e quando ele saiu, o cego saiu, foi para passar o testemunho, né? Eles falaram assim, mas como? Quem que fez isso? Aí ele falou assim, foi o Messias. Não, porque como que ele fez isso? E chamou pai e mãe para falar, e os pais e a mãe falaram, não sei quem fez, mas ele está agora enxergando. E ele foi expulso. Quando ele foi expulso, quem que foi lá e arrebanhou para ele? Foi Jesus. Então eu falo que muitos de nós precisamos passar por processos, às vezes pelo o deserto, para a gente poder compreender qual é o nosso testemunho. E eu falo que não é uma, não é duas pessoas. Eu acredito que todo mundo tem o seu testemunho para passar, que é a parte da caridade. Que cada um tem o seu melhor, que pode transmitir, que pode repassar e que pode somar com as outras pessoas, que às vezes está numa miséria, que às vezes está perdido, que às vezes só precisa do quê? Vem cá, vamos caminhar junto. E às vezes esse caminhar é doloroso para quem está escutando, mas para quem está chamando, ele é a caridade, sabe? Ô Pri, teve algum momento que você se perguntou por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Nunca. Nunca se perguntou? Não, porque eu tinha certeza que Deus tinha me preparado. Caminhando para o final já, né? Era a questão do que não tinha. Todo mundo falava, você não está revoltada, Priscila. Todo mundo que olha para não, você. Mas não precisa, né? Porque é isso que você falou. Eu falei, não tô, porque eu precisava descobrir que a única pessoa que determina a nossa vida é Deus. Nós não somos ninguém. Nós somos miseráveis. Mas a gente precisa saber qual que é o tamanho da nossa miséria. E a nossa miséria, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser voltada a Jesus e a Deus, mas no propósito do quê? De fazer a diferença. Não só de ficar trancado dentro de casa, ficar só em oração dentro de casa. Eu acredito que a palavra, Jesus veio para cá para quê? Para disseminar a palavra dele, para poder fazer a caridade, fazer o amor. E a gente não faz isso em quatro paredes. A gente faz isso primeiro com a nossa família, depois a gente faz isso com o próximo, com os testemunhos. Você trouxe uma música que você escutou muito durante os terços, os rosários, que é do Frei Gilson? Eu não vou saber, mas eu sempre escutei. Eu te levantarei, filho amado, né? Essa música, ela é bem especial para mim também. Porque eu acho que é isso que você falou, assim, em nenhum momento você se questionou, perguntou, e é difícil, eu acho, para quem passa por esses momentos, esses diagnósticos, essas dores, esses medos, às vezes de saúde, às vezes financeira, em relacionamentos. A maioria das pessoas que não são preparadas, como você falou que foi preparada, elas questionam, né? Eu, na primeira intubação, na minha primeira UTI, que foi o primeiro episódio, que é a intubação da Isabela, eu não questionava, mas assim, eu ficava perguntando por que uma criança de 1 aninho, né, que a minha menina foi entubada. E aí na minha segunda UTI, que foi a internação do meu esposo, eu já tinha um amadurecimento diferente. Ainda não tinha sido preparada, mas eu perguntava assim: Deus, o que você quer comigo? Porque eu sabia que não era nem com a Isabela, nem com o Flávio, era comigo. Porque era eu que estava ali no banco de visitante. Era eu que tinha que ir lá saber o que estava acontecendo. Era eu que ficava ansiosa para saber o que os médicos iam falar. E os dois estavam ambos internados ali, né?
E aí eu ficava questionando Deus o que ele queria comigo. E você, depois que você recebeu o diagnóstico, e você viveu esses 3 meses das químio, dos processos, desses 9 dias, que é 9 ali, 10 aqui, 9 ali, 10 aqui. O que você falou assim, Deus, eu entendi o que você quer comigo? Foi quando eu fiz o meu primeiro PET scan depois do tratamento, que eu estava muito receosa em ter que fazer rádio, em ter que fazer todos os outros procedimentos, e veio um milagre. Onde eu mandei para minha médica, ela falou: Pri, você está em processo de remissão. Foi aonde eu sempre falava com Deus: Deus, me dê a oportunidade de acompanhar meu filho crescer. Se eu for, diga. Porque eu tinha um medo muito grande. A gente passou por várias situações com meu filho também. Já cheguei a ambusar meu filho. Vai chegar no hospital, ele tinha muita crise respiratória. Então eu sempre tratava ele aqui. E eu achava que a Mulher Maravilha nunca ia cair. E quando a Mulher Maravilha caiu, a pseudo Mulher Maravilha caiu, eu só pedia para Deus. Se ele me desse a oportunidade e se eu fosse também merecedora dessa oportunidade. Porque eu sabia do que meu coração estava cheio. E Deus me trouxe como resposta a remissão. A remissão, a ausência das radioterapias, e deu no processo de 6 meses estar em remissão, mas no meu propósito com Deus, eu tô curada. Tanto que eu tô fazendo agora, eu faço o terço em agradecimento. E o engraçado, né? Como que a nossa visão e como o nosso coração ele muda. A gente está quase caminhando para terminar, falta 2 semanas. Nessas 2 semanas foram só falar sobre gratidão, sobre ressignificação, sobre o amor, sobre a conversão. E eu escutei uma palavra tão bonita de um testemunho que ela encaixou muito com o que eu passei. A doença ela veio para me converter. Ela veio como um processo de conversão para eu poder entender o que era Deus, o que era a Priscila e o que era o amor dela pela família. Então agora eu até fiz um propósito de quê? De trabalhar com a parte de caridade. A caridade que eu digo do que? De doar. De doar uma palavra, de doar um abraço. Eu era uma pessoa que se eu chegasse aqui hoje, eu não ia te dar esse abraço que eu te dei. Eu ia só te dar um aperto de mão. Então, assim, são situações que Deus trouxe para converter. Então, essa foi o momento que eu entendi qual era o propósito dele. Não, filha, você vai caminhar mais um pouco, enquanto, mas eu preciso que isso seja repassado, sabe? Então, eu fico muito feliz pelo convite das Aline. Das Aline. Muito mesmo, porque eu acredito que a gente possa ajudar várias pessoas. Não é fácil. Um câncer, ele é doloroso, ele é conflituoso, mas quando a gente tem Deus no coração, a preparação não é todos que conseguem ter o discernimento. Então, o que a gente precisa ter é sempre a constância. Eu sempre falo que se a gente for um constante, também escutei isso no terço, se a gente é constante todos os dias, nem que seja nos pequenos passos, sabe? Tinha dia que eu não queria levantar da cama, que eu estava com muita dor. Mas se eu não fosse constante em levantar e fazer todo aquele processo de tomar meu café, de me vestir, de ir lá acalentar meu filho, de organizar ele, mesmo que por dentro meus ossinhos estavam assim. Eu tomava uma medicação que era para produção de medula, que era como se estivesse quebrando meus ossinhos em 10.000 partes. Mas eu falava, se eu não tiver constância, eu não tenho vitória. E se eu estou passando por isso, é porque tem propósito. E era assim que eu ia caminhando. Gente. Vamos deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que
receberam um diagnóstico e estão aqui assistindo a gente, para aquelas pessoas que, graças a Deus, não receberam o diagnóstico, mas tem alguma outra coisa que está incomodando. A mensagem da Pri, ela não vem só para você que tem um diagnóstico de saúde, mas para você que precisa olhar para dentro do seu lar, para você que precisa escolher caminhar com Cristo, para você que precisa escolher olhar para si, né, Pri? Vamos deixar essa mensagem ali. É, a primeira vez que eu gravei sobre o meu testemunho, sobre o meu diagnóstico na época, foi a seguinte frase: até que ponto a gente para durante o dia e olha para dentro? Dentro que eu digo, como você falou, a gente não precisa chegar num ponto de passar por um processo doloroso para se ressignificar. A ressignificação, ela dói, porque todo processo de mudança, ele tem as tormentas, ele tem o incômodo. Mas é importante diariamente a gente se olhar, falar: eu me amo. Eu sei quem é a Priscila, eu sei quem é a Aline, eu sei quem é você que vai assistir o nosso vídeo, porque quando a gente consegue se conhecer, a gente consegue entender as nossas dores, consegue entender as nossas pequenas doenças, que muitas vezes ela não precisa virar uma patologia para a gente se ressignificar, mas o processo de constância, ele faz cada dia ser um dia a mais para a mudança no processo. E ter Deus acima de tudo. É ele acima e depois nós. Depois que eu escutei isso uma vez que eu fui numa igreja, que é Deus sempre à frente e a gente. Então, a partir do momento que a gente começa a entender qual é a ordem, não é a ordem de hierarquia, não é a ordem de poder, é a ordem do amor. Ele nos sustenta, a gente se ama para poder amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Obrigado por estarem aqui conosco, assistindo mais um episódio do Minha História com Deus. E se você também tem uma história linda para contar, um testemunho, um milagre, algo que você viveu com Deus, vem aqui para o sofá de casa contar a sua história com Deus. Ah, obrigada, Pri. Eu que agradeço.